Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. E hoje eu quero começar esse vídeo aqui te perguntando por que você acha que as assombrações femininas, em sua maioria, elas são loiras. Pelo menos aqui em Recife, pelo menos aqui em Pernambuco, a maioria das assombrações femininas, elas são loiras. Eu fiz algumas anotações só para termos uma ideia aqui. Até onde eu sei, não existe nenhum estudo estatístico sobre isso que nós estamos conversando aqui, né? Sobre essa questão da aparência física das assombrações, mas é fácil concluir que a maioria delas são loiras, né? Eu fiz algumas anotações e eu quero te apresentar agora. Por exemplo, a Galega de Santo Amaro, aqui em Recife, ela, segundo relatos, ela é loira. Inclusive o nome dela, Galega de Santo Amaro, remete justamente ao fato dela ser loira. Porém, lá em Catende, existe uma mulher da Sombrinha, que segundo relatos, ela seria loira. Em Caruaru também existe uma galega que assombraria alguns taxistas. E segundo relatos de pessoas que foram assombrados por ela, ela seria loira. Em Fernando de Noronha, teríamos ali a Alamoa, que ela também seria loira. E no bairro do Pina, mais precisamente na região ali do Encanta Moça, nós teríamos ali uma Sinhá, que desde a época dos engenhos, ela anda assombrando as pessoas da região. Inclusive ela seria também, segundo relatos, loiras. E quando eu estava fazendo esse levantamento, eu lembrei muito de Alfred Hitchcock, né? Quando o mestre do suspense, o diretor, ele dizia muito que ele gostava de trabalhar com loiras, porque loiras passam um ar de sensualidade, mas também passam um ar de inocência e de mistério, segundo a opinião do Alfred Hitchcock. Por isso, inclusive, ele trabalhou muito com a Grace Kelly, né, como personagem de seus filmes, porque ele dizia que a Grace Kelly ela passava justamente essa combinação de elementos que ele precisava para as suas personagens, né? Eu vou te fornecer basicamente duas pesquisas aqui que talvez tragam essa resposta e aí você chegaria à sua própria conclusão. Levando em consideração o que Jung trouxe de conceito de inconsciente coletivo, né? O Jung é o pai da psicologia analítica, ele falou sobre essa questão do inconsciente coletivo. O Freud, na verdade, o pai da psicanálise, pouco tempo antes dele, falou sobre a questão do inconsciente, mas de forma individual. E aí o Jung trouxe o inconsciente coletivo, que é, digamos assim, explicando em poucas palavras e de uma forma mais simples, seria uma forma de pensar e de captar determinadas mensagens que é muito coletiva, né? Não é individual, é uma coisa que é quase que compartilhada por todo mundo sem as pessoas perceberem. Então, por exemplo, existe uma pesquisa que diz que os homens escolhem geralmente as loiras porque elas passam um ar de juventude e a partir desse ar de juventude elas passam a mensagem inconscientemente para o homem de que elas seriam mais férteis. Apesar de não ter validação científica, ou seja, não necessariamente isso ser uma verdade, mas é uma mensagem que é passada inconscientemente, sem que a loira perceba e sem que o homem também perceba. Já as morenas, segundo essa pesquisa, passariam mais credibilidade, né? Então as morenas seriam mais escolhidas, por exemplo, para casar, porque passariam ali credibilidade. Essa pesquisa talvez traga aí algum elemento, se nós considerarmos o inconsciente coletivo, mas eu quero falar sobre outra pesquisa também, que talvez traga aí uma resposta, uma luz sobre essa questão. Na outra pesquisa diz que as loiras, elas são raridades, pelo menos no Brasil. Então, por serem raridades, inconscientemente, elas se destacam das demais. E como elas se destacam das demais, elas passam a chamar mais atenção. Pelo menos há algum tempo atrás, né, em épocas antigas, as loiras realmente eram raridades aqui no Brasil. Hoje, com essa questão da globalização, isso tem acabado um pouco, né? Isso não tem sido uma máxima. Na verdade, se você pega, por exemplo, essa pesquisa e você considera que europeus se encantam com morenas, isso começa a fazer um certo sentido, porque as morenas lá na Europa são raridades, né? Dependendo da região, e por serem raridades, elas se destacam das demais. Então, por que eu estou falando sobre essa questão aqui? Como é que isso responderia essa questão das assombrações serem sempre loiras, por exemplo, em sua maioria serem loiras?
A Andresa Cristina Ferreira Barbosa, ela escreveu um livro chamado A História dos Vampiros, onde ela traz ali um levantamento da história, das origens, né? De onde é que surgiu essa ideia de vampiros, essa concepção, e como essa ideia foi se transformando, inclusive com relação à aparência do vampiro, a comportamentos, a forma dele se alimentar, como é que isso foi sendo construído para chegar ao que é hoje. E esse livro é bastante interessante porque a Andresa Cristina Ferreira Barbosa, ela considera que, por exemplo, segundo o levantamento dela, no século XV e no século XVI, nesse período daí, as feiticeiras, as bruxas, as vampiras, ou seja, as assombrações, que elas eram mulheres, elas eram sempre consideradas muito bonitas, porque elas precisavam ser promíscuas e precisavam ser sedutoras, porque elas tinham um papel, entre aspas, de seduzir homens de bem para afastá-los da salvação, segundo a fé católica. Então, esse seria o grande objetivo, né? Seduzir homens de bem, as mulheres assombrações seduziriam homens de bem através da sensualidade para afastá-los da salvação, segundo a fé católica. E o que acontece é que estamos falando aqui do século XV e XVI, onde a fé católica era a grande referência aí de padrões de comportamento e de, inclusive, formações de pensamentos e percepções de mundo e por aí vai. Já as assombrações masculinas, né, elas atacavam de forma brutal, porque precisavam matar esses homens desavisados, porque através da forma brutal eles interrompiam a vida do homem, e interrompendo a vida do homem, o homem tinha o seu destino interrompido e não conseguia se resolver espiritualmente aqui, pagar suas respectivas penitências, e a partir daí era condenado eternamente ao inferno. Então essa é a grande ideia ali do século XV e do século XVI, e a pergunta que não quer calar: será que isso realmente reflete a questão do inconsciente coletivo, que é o conceito proposto por Jung? Será que realmente aqui nós reproduzimos também um comportamento que é vindo da Europa? De onde foi que surgiu isso? Eu quero escutar um pouco a tua opinião. Seria uma mera coincidência as assombrações serem loiras, ou isso seria uma construção do inconsciente coletivo, justamente para tentar talvez aí reproduzir um pouco do comportamento de outras regiões e de outras civilizações de outros períodos? Eu gostaria de escutar a tua opinião. Forte abraço e até o próximo vídeo.